tenho estado estudando isso e também o Espírito tem movido os corações dos irmãos também aqui em Salvador também, em toda a região do Rio de Janeiro. O Senhor tem estado movendo no mesmo sentido. Então, por isso percebimos que é algo do Senhor, porque não sempre é porque um passa para outro, sino que ao mesmo tempo está acontecendo em outros lugares. Então, em relação a isso, gostaríamos de compartilhar com os irmãos algumas coisas que provêm da mão de Deus. O assunto do presbitério e suas relações não é algo meramente humano, ainda que é com homens. O presbitério é um assunto de direito divino. É um assunto que o Espírito Santo tem deixado registrado por seu servo na Palavra de Deus, que é inspirada toda ela por Deus. E nela encontramos este assunto como tendo origem no próprio coração de Deus. Amém. Então nós precisamos perceber isso, porque tem coisas que são, vamos dizer, conjunturais, coisas que são discrecionais, que fica na discreção da igreja ou dos presbíteros, coisas que não são nem proibidas nem mandadas, mas que estão dentro da liberdade do povo. Mas outras coisas não são discrecionais, nem conjunturais, senão que são assuntos de direito divino, que Deus estabeleceu. Por exemplo, o batismo foi estabelecido por Deus. O Senhor mandou claramente. Temos muitos exemplos na Palavra de Deus. Então não podemos dizer que podemos nos batizar ou não. O assunto do batismo foi ensinado pelo próprio Senhor Jesus, praticado por Ele, e, portanto, é de direito divino. A ceia do Senhor é a mesma coisa. Ele falou que passamos isto em memória dele. Portanto, também é de direito divino. Quanto mais a existência da própria igreja se está no coração de Deus, dentro do propósito eterno de Deus, é um assunto de direito divino. E o assunto do presbitério também é de direito divino. Digo isto muito a propósito, porque às vezes tenho ouvido e também lido como se isso fosse uma coisa somente humana, como se só proviesse dos homens. Mas na palavra vemos que não. Na palavra vemos que o presbitério é algo que, como outras coisas, provém da Constituição divina. É Deus que estabeleceu que existam anciãos e diáconos na igreja e obreiros nas regiões. Existe a obra e existe a igreja de cada localidade. Vamos a começar hoje à noite por um capítulo tipológico que se encontra no livro 1 dos Reis, capítulo 6. Aí, esse capítulo escrito por Jeremias, junto com Baruque, que investigou os livros dos profetas antigos. Por isso, o livro dos Reis é um livro que está na seção dos Neviim, ou seja, dos profetas, porque foi escrito por profetas. Hoje em dia chamam o livro dos Reis como parte dos livros históricos. Mas essas são uma denominação moderna. A denominação propriamente bíblica do próprio Senhor Jesus e da história antiga, que é que Reis pertence aos Neviim, porque foi escrito por
Jeremias com base em outros profetas anteriores também. É um livro que conta a história do ponto de vista de Deus, interpretando a história no sentido profético. Porque às vezes as versões da história são seculares e as visões ou paradigmas dos historiadores não sempre são as de Deus. Quem não conhece a Deus não conta com Deus nos assuntos. Mas a história está nas mãos de Deus. Ele o que governa a história. Ele que permite, que coloca limites, que dá tempos e estações, e portanto Ele é o Senhor da história. De maneira que devemos ver a história desde o ponto de vista de Deus. Tem coisas que o Espírito sublinha, repete e mostra desde diferentes ângulos. Mas tem coisas que deixa para outros. Você vê como no livro dos reis e nos livros de crônicas, que agora são de Neemias, mas que contam a mesma história, as histórias dos reis de Israel e de Judá. As crônicas se concentram em Judá, passam missão dos reis de Israel, mas o livro dos reis, escrito por Jeremias, no começo da dispersão, no começo do cativeiro, se conta a história dos reis e conta as razões do cativeiro, as razões do exílio, as razões da dispersão. E a mesma história de novo é contada, agora no tempo de Neemias, com Esdras, que é tempo de restauração. A mesma história é contada desde antes e desde depois, com ângulos diferentes. É o mesmo Espírito que inspira os dois livros. E os dois livros tratam dos mesmos períodos, mas com ênfases diferentes. No tempo de Jeremias, era tempo do começo da dispersão, e ele conta toda essa dispersão até a caída, verdade, os reis pecando contra Deus, até que são levados por Nabucodonosor e outros para fora. Mas essa mesma história é contada de novo com variantes. E por isso, por causa dessas variantes propositadas por causa das ênfases diferentes, quando é tempo de dispersão, a ênfase do Espírito é explicar por que vem dispersão. E quando é tempo de restauração, o ênfase é diferente. Tem que sublinhar coisas que não sublinhou antes. E não é necessário repetir coisas que já foram ditas. Algumas são repetidas, mas existem variantes, existem acréscimos e existem omissões. E os acréscimos são também omissões nos livros mais anteriores, que tratam do mesmo. Por isso o livro de Crônicas tem um nome especial na Septuaginta, quando foi traduzido ao grego, e é o nome de Paralipômenos. Em algumas versões da Bíblia vocês encontram esse título. Em lugar de Crônicas, é chamado de Paralipômenos. Provém da Septuaginta, que é a tradução ao grego do hebraico. Por que esse livro de Crônicas é chamado de Paralipômenos? Porque Paralipômenos significa omissões. E por que se chama de omissões? Porque aquilo que é omitido nos livros dos reis, daquela história, é acrescentado em Crônicas. E ao mesmo tempo, coisas que já foram ditas em reis, foram omitidas em Crônicas. Ou seja, que Crônicas é um livro que omite o que não é necessário repetir e acrescenta o que o outro omitiu em outros tempos, porque os interesses, os tempos de restauração, interesses do Espírito, são interesses diferentes aos tempos de dispersão. É a mesma história, mas contada desde dois ângulos. Desde o ângulo da dispersão, para explicar ela,
E, portanto, o interesse do Espírito aparece no que está contado em Reis. E o que está contado em Crônicas, essas mesmas histórias, mas vocês, quando leem Crônicas, veem que os reis de Israel, que se separaram da linha de Judá, são omitidos. Veem que, por exemplo, alguns pecados, como o de Salomão, já não é necessário contar de novo, então ele não conta, são omitidos em Crônicas. Mas coisas relativas à restauração, como o sacerdócio, os porteiros da casa, mais detalhes acerca da casa de Deus, dos guardias da casa, isso é contado no livro de Crônicas e é omitido no livro dos Reis. Se a casa está sendo destruída, que razão tem de falar de porteiros, de oficiais? Mas quando a casa está sendo restaurada, aí precisa saber de oficiais, de porteiros e tudo. Então, por isso, a mesma história é contada, inspirada pelo mesmo Espírito, desde distintos ângulos, porque Deus quer que vejamos muitos ângulos. A mesma história de Jesus é contada desde distintos ângulos. 4 evangelistas, desde 4 ângulos diferentes, têm que ver a Jesus. E em muitas coisas coincidem os 4, e em muitas outras não coincidem. Tem coisas que somente para um, coisas que para 2, coisas que para 3, coisas que para 4, mas desde ângulos distintos. E todos esses ângulos são do Espírito. Cristo é muito rico e satisfaz as necessidades totais do homem, da igreja. Amém. Então, por isso precisa ser visto desde vários ângulos. E todos esses ângulos são válidos. Alguns gostam mais de uns, outros gostam mais de outros, mas com o tempo queremos todos os ângulos de Cristo. Queremos toda a plenitude e a riqueza dele. Então, agora vamos, tendo esse preâmbulo, vamos ler acerca da casa de Deus, uns detalhes que aparecem claramente registrados em Reis, acerca da edificação da casa de Deus. E são detalhes tipológicos que então também veremos como concordam perfeitamente com o Novo Testamento. Então Deus nos está falando com o Antigo e com o Novo Testamento. No Novo Testamento, Deus mandou usar o Antigo para entender as coisas de novo. Por exemplo, você lê Romanos, os últimos 3 versículos, o último capítulo 16 de Romanos, e você vê como diz aí a Escritura. Vou ler em espanhol, passando para o português de Reina e Valera, e vocês podem comparar com as distintas revisões de Ferreira de Almeida ou qualquer outra visão que vocês tenham aqui. Romanos, capítulo 16, para ver por que estamos lendo coisas próprias do Novo Testamento no Antigo, e vamos ver como concordam e como tem a ver e em que contexto com este assunto de direito divino que é o presbitério na casa de Deus. Amém. Então vamos para Romanos, porque começo pelo Antigo Testamento, capítulo 16, últimos 3 versículos desde 25. E ao que pode confirmar-os, segundo o meu Evangelho, disse o Espírito por Paulo, e a pregação de Jesus Cristo, segundo, note essas 2 coisas, a pregação de Jesus Cristo e o Evangelho que pregaram da parte dele os seus apóstolos. Segundo a revelação do mistério que tem se mantido oculto desde tempos eternos, desde a eternidade, isto estava oculto no coração de Deus,
Mas ainda assim estava oculto em figuras, oculto em alegorias, em símbolos e até em profecias. E então disse aqui, mas que tem sido manifestado agora, ou seja, um mistério oculto tem um agora de manifestação que é o templo da igreja, o templo do Novo Testamento. Mas estava oculto já desde o Antigo, mas oculto não quer dizer que não tinha nenhuma señal, não. Tinha figuras, símbolos, alegorias, sombras, tipologia e também profecia clara. E também acontecimentos preparatórios. E tudo isso tem continuidade com o Antigo Testamento, com o Novo Testamento. E o Novo Testamento está baseado em todas estas coisas. Por isso disse assim, tem sido manifestado agora, e que, pelas escrituras dos profetas, esse é o Antigo Testamento, segundo o mandamento do Deus eterno, esses que estavam me referindo, Deus mandou. O Deus eterno mandou que se usasse o Antigo Testamento para pregar o Novo. Por isso, falando do Antigo, diz que o Novo ha manifestado um mistério oculto, mas que pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, tem-se dado a conhecer a todas as gentes, ou seja, os gentios, para que obedeçam à fé. Então, notem, é o mandamento do Deus eterno que manda que se usem as escrituras do Antigo para dar a conhecer o Novo. Aí vem a integração tão tremenda, orgânica, entre o Antigo e o Novo. E é mandamento de Deus que se use o Antigo, as escrituras dos profetas, para dar a conhecer agora, no tempo da igreja e da graça, o mistério que estava oculto, mas agora manifestado. Algo semelhante vemos em Hebreus, se vocês querem, capítulo 3 de Hebreus, vou chamar a atenção o verso 5 do capítulo 3. Estas coisas temos compartilhado também com o irmão em outros lugares, mas é a mesma carga para compartilhar aqui. Hebreus 3:5. E Moisés, a verdade, foi fiel em toda a casa de Deus como servo. Mas escute qual era o objetivo de Deus para com o Antigo Testamento, através de Moisés, começado. Olha o que diz. Para testemunho do que se iba a dizer ou anunciar. O que se haveria de anunciar ou de dizer. Esse é o Novo Testamento. Deus tinha um Novo Testamento que falava, mas Deus cuidou que Moisés fosse fiel em toda a casa para esse testemunho futuro. Ou seja, que Moisés estava preparando promessas. Ele falou que Deus levantaria um profeta como ele, e que quem não ouvisse esse profeta, que é Cristo, que é profeta, mas claro que mais que profeta, mas como homem é profeta. E quem não ouvisse esse profeta seria desarraigado do povo. Ou seja, que o próprio Moisés estava falando que o que ele estava dizendo tinha que ser completado e cumprido por aquele profeta que é o Messias. E por isso é que em Hebreus Lucas diz, fala do tempo de reformar as coisas. Essa expressão de Lucas, tempo de reformar as coisas, não é original de Lucas. Lucas está falando da própria palavra de Deus,
que falou por Moisés. Moisés apenas estava preparando o caminho, mas quem completaria todo seria o Messias, o Cristo. E por isso no Evangelho de João diz: Moisés, a verdade, trouxe a lei, mas a graça e a realidade, a verdade, a aletheia, veio por meio de Jesus Cristo. E por isso Paulo também, no capítulo 3 da segunda epístola, chamada assim, porque realmente a primeira faz referência a outra anterior que se perdeu. Mas a chamada segunda habla, no capítulo 3, de que há duas maneiras de ler a Moisés. Você pode ler a Moisés com um véu cobrindo nosso entendimento, olhando só do véu para fora. Ou você pode ler a Moisés convertindo-nos a Cristo para poder ler detrás do véu. Pois quando nos convertimos a Cristo, começamos a ver detrás do véu de Moisés. Bem, você pode ler a Moisés do véu para fora ou do véu para dentro. Das duas maneiras. Os israelitas só leram a história antiga e até hoje estão tratando de fazer as coisas conforme a antiguidade e até estão tratando de levantar agora o terceiro templo e tal, e oferecer sacrifícios e tal, o qual para eles é fundamental, porque eles ainda não conhecem a suficiência do sacrifício de Cristo. Nós conhecemos, e para nós é fundamental Cristo. Mas como eles não conhecem a Cristo, e a segunda vinda do Messias vai ser como se fosse primeira para eles, e vão depois ficar maravilhados de que esse Messias era o mesmo da primeira vinda, que já tinha vindo, e eles tinham rejeitado, e chorarão, se lamentarão por aquele que traspassaram, etc. Então, nos damos conta por que devemos, para as realidades do Novo Testamento, ler o Antigo primeiro. Em outros lugares começamos direto pelo Novo, mas aqui o Espírito me indicou que começasse por aqui. Então, em Reis, capítulo 3, aparece a descrição da edificação da casa de Deus pelo filho de Davi, naquele tempo Salomão. Lembramos, como também explica por mais detalhes ainda que Reis Crônicas, que lá disse Deus a Davi: Davi, você derramou muito sangue, você não me vai edificar casa, mas teu filho que nascerá de ti, filho de Davi, ele me edificará casa e eu lhe darei o trono eterno. A mesma história é contada duas vezes, em Reis e em Crônicas. Só que em Reis a ênfase está em Salomão. E em Crônicas a ênfase está no Messias que viria como filho de Davi. Tanto Salomão como Jesus Cristo são filhos de Davi. Só que Salomão era filho de Davi em figura do mais perfeito e definitivo filho de Davi, ao qual Deus estava referindo principalmente, como se vê por Crônicas. Mas a tipologia começa por Reis. Teu filho me edificará casa. Tu, Davi, derramaste muito sangue. Teu filho me edificará casa. Então veio Salomão, filho de Davi, e edificou o templo, segundo as medidas, os planos que Deus deu para Davi. Salomão não inventou nada, nem Davi sequer. Disse aí em Crônicas que Deus deu os planos da casa para Davi. E que Davi passou aqueles planos para Salomão. E Salomão, filho de Davi, figura de Cristo, filho de Davi. Salomão edificou a casa física, mas Cristo edifica a verdadeira casa espiritual,
porque essa casa é espiritual, como disse Pedro, casa espiritual. Somos edificados casa espiritual. Então, a casa espiritual tem uma maquete e um plano. Vamos dizer que o tabernáculo é a maquete e o templo é o plano. Mas o arquiteto sabe que ninguém pode viver num plano, numa maquete, menos Deus. Que casa edificareis vós? Se eu encho os céus e terra. Mas, como esta era uma tipologia, Deus permitiu, mas deu consciência a Salomão. E Salomão deu testemunho dessas palavras de Deus. Ou seja que o assunto da edificação da casa de Deus não terminou com Salomão quando ele terminou o templo. O que terminou Salomão foi uma maquete. Dá conta? Uma maquete. Mas o verdadeiro filho de Davi é Jesus Cristo. E o verdadeiro templo, ou casa de Deus, é a igreja. O Senhor falou, eu edificarei a minha igreja. Mas o arquiteto, ainda que se sabe que não se pode morar na maquete e nos planos, usou Deus. E assim nós vamos usar Deus, mas lendo detrás do véu. Vamos ver as medidas da casa e alguns detalhes que Deus estabeleceu na casa, de maneira tipológica, para que nós possamos entender o que é espiritual. E logo vamos a passar ao Novo Testamento e vamos ver como essa tipologia encaixa, ensambla perfeitamente com o exemplo da igreja prática no Novo Testamento. Então, vamos começar a ver os princípios de edificação da casa de Deus, porque dentro dela é que aparece o assunto do presbitério, que é o que está na carga do Espírito em vários lugares. Então, para falar de uma, temos que falar dela no seu contexto apropriado. Porque o presbitério não é uma instituição em si, separada do corpo da igreja e do plano. Tem um lugar dentro do propósito para com a igreja. Amém? Então vamos agora sim a ir a Reis, capítulo 6. Livro dos Reis, primeiro livro dos Reis. Aí se fala com este título da Sociedade Bíblica, que não é parte do texto, mas nos ajuda a entender o assunto. Capítulo 6. Salomão edifica o templo. Essa é a maquete. Então agora vamos ler acerca de Jesus Cristo. Edifica a sua igreja, mas lendo detrás do véu da edificação do filho de Davi, Salomão, do templo. Você dá conta? Não somente estamos lendo história, não somente estamos lendo arqueologia, não somente estamos lendo arquitetura arcaica daquela época tão antiga para nós, 3.000 anos para trás. Nosso interesse não é só histórico nem arqueológico. Nosso interesse é espiritual. Nosso interesse é ler detrás do véu. Amém? Então vamos começar a ler o capítulo 6. Vamos ler os primeiros versículos. Alguns vou passar rápido por causa da hora, por causa do que o tempo não dá para entrar em todos os detalhes. Só vou sublinhar os principais e os que nos conduzem ao aspecto do presbitério. No ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito, o 4º ano do princípio do reino de Salomão sobre Israel, no mês de Sifre, que é o mês segundo, começou ele a edificar a casa de Yahvé.
Vocês sabem que a própria Bíblia mostra duas cronologias. Uma cronologia espiritual e uma cronologia secular e normal. Quando você faz a cronologia e começa com todos os dados de cronologia que aparecem desde Gênesis, quando você chega a esse tempo são como 600 e pico de anos, seguindo os próprios dados da Bíblia. Eu fiz uma cronologia desde Adão até Cristo, e cada dado dessa cronologia, que está incluída no livro Aproximação a Crônicas, cada dado está demonstrado por seus respectivos versículos na frente. Mas quando você chega a esta porção, que é uma data importantíssima, diz que são 480 anos. Que passou por nós outros anos, seguindo os juízes, Josué e tudo isso, de os patriarcas. O irmão Washmanin, no livro que ele escreveu, Escudrinhai as Escrituras, ele encontrou uma solução que depois tomou nosso irmão Xianxen, no livro de Moisés, os números e a Bíblia, e em outras pregações sobre as jornadas. E depois nosso irmão Adalto Lourenço, aqui o cientista da NASA, brasileiro, que tem escrito vários livros, e tomou também aquele ensino de Washmanin. Não sei ele de onde aprendeu, se diretamente do Espírito Santo, também aprendeu de outros antes dele. Mas seguindo essa linha de transmissão da tocha, do testemunho, eles lograram descobrir algo interessante, pelo menos até Washmanin, onde foi ele primeiro. E aí ele se deu conta que se você somava todos os anos que Israel esteve em rebelião, e por causa de estar em rebelião ficou debaixo de reis estrangeiros em castigo, foi considerado como tempo perdido. E quando você soma os anos e resta daqueles 600 e tanto, aquele tempo perdido debaixo de outros reis, o resultado da resta é 480 anos. Aí você descobre que existem essas duas cronologias. A cronologia do tempo, mas a cronologia de Deus. O tempo perdido é como se Deus não contara. Deus não conta, por isso nos Salmos se ensinava, Christian Chen, Deus nos ensina a contar-nos os dias. Porque o que é tempo perdido não vale nada. Deus não conta. Conta sim porque aconteceu, mas não conta. Aqui não conta. Você vê a genealogia de Cristo contada por Mateus e ele salta vários reis que fizeram coisas que Deus não aprovou. Salta, e este gerou a fulano, e salta até 3 reis. Salta. Não coloca ele na história porque é tempo perdido. O tempo perdido não conta. Deus nos ajude a não perder tempo. Amém. Amém. Então, número 480 me lembra o relacionamento com as 48 tábuas do tabernáculo. 48 é o resultado de 6 por 8. O número 6 é o número do homem. O número 8 é o número da ressurreição. No primeiro dia da semana, depois do sábado, dia 7. Aí ressuscitou Jesus no dia 8º, e o primeiro de novo. Então, 6, que é o número do homem, por 8, que é o número da ressurreição, dá o número 48, ou seja, o novo homem. E Efésios nos diz que o corpo de Cristo é o novo homem. Então, o número 48, que aparece nas
tábuas do tabernáculo. E 480 multiplicado por 10, que é o número da generalidade na Bíblia. 480 também tem o número 48, que é o número do corpo de Cristo. Você vê 20 tábuas no norte. Aí está em Êxodo 26. 20 tábuas no sul. 6 tábuas no ocidente. E 2 tábuas nas esquinas. São 48 tábuas. Então, são números significativos de numerologia bíblica com significado espiritual. E está dentro da cronologia espiritual. Então aparece esse número, o número do corpo de Cristo, que é o tempo de edificar a casa de Deus, que é figura do corpo de Cristo. Também aparece um mês significativo e um ano significativo. Era o ano 4. 1, 2 e 3 tem a ver com a Trindade, tem a ver com Deus, tem a ver com o fundamento. Nosso número 4 é depois do fundamento, a edificação. Segundo mês, o primeiro mês é o mês de Aviv, o mês da Páscoa, aqui é o nosso começo, nossa vida, todo o nosso princípio está em Cristo, que morreu e ressuscitou. Mas depois, o segundo mês, foi quando se edificou o tabernáculo. E aqui também o templo, no segundo mês, mostrando que depois de Cristo vem a igreja. Esse é o mistério de Cristo, que é a chave para entender toda a Bíblia. Toda a Bíblia trata do mistério de Cristo. E a numerologia é parte da tipologia que Deus utiliza. E agora chegamos também ao segundo verso, que é sumamente riquíssimo. Irmão, uma vez nos demoramos 3 dias com os irmãos, somente neste versículo. Queria pensar, mas que faz este versículo para se demorar 3 dias? Chegamos, vamos abrir Reis 6, versículo 2. O outro dia, vamos abrir 6, versículo 2. Outra vez. Terceiro dia, outra vez. Precisamos 3 ocasiões. Hoje vamos passar voando. Hein? Mas você, depois desce do avião e vai a cavalo. Amém. A casa que o rei Salomão edificou a Yahvé, ou seja, Jesus a seu Pai, tinha 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 côvados de altura, ou de água. Efésios fala das medidas de Cristo. E esta casa, Deus determinou medidas. Alguns fazem a tradução de côvados para metros, mas eu prefiro que o Senhor deixe em côvados, porque se você traduz de côvados a metros, esta vez sabemos mais ou menos, para ter uma ideia, quanto que é um côvado. Um côvado é a distância entre o dedo mais longo e o cotovelo. Isso que é um côvado. Então, se mide assim, com côvados. Um côvado, 2 côvados, e assim. O comprimento da casa, 60 côvados. E como a numerologia é tipológica e espiritual, a Bíblia, nos damos conta do coração de Deus, porque Ele quer que a casa tenha 60 côvados. Outra vez, número 6 por 10. 6 por 10. O número 6 é o número do homem que foi criado no 6º dia. E o número 10, como falei, é o número da universalidade, da inclusividade. Por exemplo, Gênesis capítulo 10 é a tábua das nações. Os filhos
de Noé, Sem, Cam e Jafé. Tábua das Nações, aquele capítulo 10. Fala de 10 dedos da estátua no governo mundial. O mundo inteiro. As 10 virgens se refere à igreja em geral de todas as nações. 5 prudentes, 5 pactos, as nossas 10 virgens, esperando a vinda do Senhor. E assim esse número 10 aparece com esse sentido várias vezes, de 3 casos, 3 testemunhos, mas tem mais. Então Deus quer que sua casa tenha um cumprimento que inclua toda classe de seres humanos. Por isso 60 côvados. E isso é muito importante compreender a Deus nesse sentido. Porque aí Deus está rejeitando todo classismo, todo racismo, todo partidismo, qualquer ismo está Deus destruindo quando Ele quer uma casa onde toda tribo, povo, língua e nação seja recebida. 60 povos de cumprimento. Então, se nós fazemos uma igreja de classe alta, não é a casa de Deus, porque todos os pobres vão ser excluídos. E se somente fazemos uma igreja de classe popular, os ricos também vão ser excluídos. Os que dizem que são de sangue azul, ainda que vermelha como a nossa, mas seriam excluídos. Dice Paulo que a maioria da casa de Deus é classe popular, mas também tem alguns nobres, não? Como o conde de Zinzendorf, alguns deles, verdade? Como Madame Guyon e outras pessoas, reis que foram cristãos. Então, nós temos que ter muito cuidado para que ninguém se senta na casa de Deus excluído, incômodo, como se não fosse sua casa, como se fosse um cidadão de terceira. Nós temos que fazer uma casa para Deus de 60 côvados de cumprimento, ou seja, onde todas as raças se sentam que estão em sua casa. Se na cidade temos japoneses cristãos, russos, gringos, africanos, colombianos, de toda classe de seres humanos, tem que se sentir cômodos na casa. A igreja não é de preto, não é de branco, não é de chineses, não é de ricos, não é de pobres. A igreja é de seres humanos. Amém. Amém. E todos os seres foram criados por Deus. Amém. Deus que fez todas as raças, vikingos, pigmeus, para começar por uns, terminar com outros, e pode falar pigmeus e vikingos do mesmo jeito. Tem que ter lugar na casa de Deus. E nós, que edificamos com Cristo, debaixo do governo dele, que é o arquiteto, nós temos que ter esses cuidados. Temos que aprender a colocar no sapato dos outros. Porque Cristo veio e se colocou em nossos sapatos. Se fez homem. Nasceu numa manjedoura. Uma vez, um irmão que tinha estado lendo algumas coisas de teoria da libertação, que puso ênfase nesse ponto, de se colocar no sapato do outro, lá em Bogotá, ele quis ir visitar um irmão que morava lá, num monte assim, fora, nessa fora de Bogotá, e quando chovia, tudo era lama, e era pobre, e a casa dele era de plástico, no frio de Bogotá. A água mais cara de Bogotá era que chegava naquele lugar, porque lá não chegava o aqueduto. Lá embaixo chegava aquele carro-tanque e tinham que subir aquelas águas para cima. Era difícil.
Mas aquele irmão decidiu se associar com os humildes, como diz a Escritura. E foi subindo naquela lama, se resbalou, se ensuciou todo. E em lugar de amaldiçoar, ele ficou feliz, porque começou a compreender seu irmão, subindo naquela lama e não podia. E, bom, por fim chegou lá. E ele estava feliz porque pensou que já tinha chegado ao nível do irmão, subindo para descer, a morar lá naquele coisa de plástico lá. Quando chegou, o irmão recebeu com alegria e disse: irmão, mais tranquilo, você pode voltar para sua casa, tomar banho quente, lavar roupa na lavadora, e amanhã tem roupa nova. Aí o irmão se deu conta que não tinha chegado ao limite, porque ele podia voltar para casa, podia tomar banho quente, podia mudar de roupa e sair tudo bonito o outro dia, mas aquele que estava lá não podia. E a água que pagava aquele monte era caríssima, tinha que comprar cada balde de água e carregar e subir. Então, aquele irmão que queria se colocar nos sapatos do outro, pensava que já tinha se colocado e não descobriu que ainda faltava muito para chegar a descer ao nível daquele irmão. E ele, irmão, estava com Cristo. Então, contei tudo isto é para compreender que ele disse 60 povos. Não são só números, tem significado espiritual. A casa de Deus tem que ter 60 povos, representar o homem em todas as suas condições, de todas as suas raças, se é culto, se é inculto, não importa se é alto ou baixinho, gordo, não importa. Para Deus é um homem. Amém. E Deus quer sua casa formada por gente de toda tribo, de toda raça, de todo povo, de toda nação. E esse tem que ser nosso coração. Deus tem que tratar conosco para que a casa de Deus seja feita assim. E ele fala disto primeiro que das outras coisas. Porque as outras coisas vêm para fazer assim a casa. Porque todos os serviços na casa é para edificar para Deus a casa segundo o modelo dele, segundo o coração dele. Cada irmão entre nós tem que se sentir que está em sua casa. E é nossa obrigação fazer sentir assim. Amém. Amém. Depois aparece uma redução de 2 terços. A largura, 20 de largura. É a terceira parte. Aqui já há um mistério. Mas esse mistério se explica se vocês leem Zacarias. Vamos ler Zacarias. Vamos no capítulo 13, versículos 8 e 9 de Zacarias. Porque 60 de comprimento se reduz em 20 de largura. Então diz assim, 13, 8 e 9 de Zacarias. Disse o Senhor assim, por Zacarias, e acontecerá, o que acontecerá, em toda a terra, disse Yahvé, que as 2/3 partes serão cortadas nela. E se perderá, mas a terceira ficará nela. Um terço. E colocarei no fogo a terceira parte, e os fundirei como se funde a prata. Ou seja, que esses são os remidos desse terço. Os que receberam o que ele quer para todos, mas tem que ser recebido. São um terço do céu. Os provarei como se prova o ouro. Ele, esse povo do terço,
invocará meu nome e eu o ouvirei, e direi, povo meu, e ele dirá, Javé é o meu Deus. E você se dá conta que, ainda que o sincero desejo de Deus é que todos sejam salvos, isso está escrito. Deus quer que todos sejam salvos. Deus quer que todos venham ao pleno conhecimento, à epignosis da verdade. Deus não quer que ninguém pereça. Deus quer apresentar perfeito em Cristo Jesus a todo homem. A graça de Deus tem sido manifestada para a salvação a todo homem. Estou citando o versículo. O apóstolo João disse, Cristo é a propiciação pelos nossos pecados da igreja, mas não somente pelos nossos, sino também pelo de todo o mundo. Assim que a intenção de Deus não é uma expiação limitada, como para os cânones de Dort. A intenção de Deus é salvar a todos. Deus é soberano e é capaz, é todo-poderoso. E por que então não se salvam todos? Porque Ele quer que você também queira. Eu quis, mas você não quis. Por isso tua casa fica deserta. A luz veio, mas os homens amaram mais as trevas. Não é Deus que exclui, é o homem que se exclui da salvação. O homem mesmo não recebe. Então o Senhor pagou tudo para que todo mundo seja salvo. Mas não todo mundo é salvo, não porque Deus não quer, sino porque você não quis, disse o Senhor. Ele pagou por todos. Aquele jovem, o Senhor falou para ele, mas aquele jovem se afastou. O Senhor olhou para ele, amou a ele, mas deixou ir porque ele não quer. Ele não vai forçar. Ele não vai forçar, senão não seríamos feitos à imagem dele. O homem que Deus planejou criar e criou, e com o qual quer ter comunhão, é como um homem livre. O homem criado por Deus era livre e responsável antes da queda. E essa é a classe de relacionamento que Deus quer ter com cada homem. E de fato, esse era o elemento do homem antes da queda. Depois da queda, o homem virou mão, se tornou um velho homem, incapaz de cumprir a sua responsabilidade com Deus. Mas isso não quer dizer que o diabo estorbou o plano de Deus de ter relacionamento livre com um homem livre. O homem já depois da queda não é livre, está vendido ao poder do pecado. Mas aí não termina a história. Tem outro capítulo que é da redenção. Outra carta que Cristo se vestiu do homem, libertou o homem em si mesmo. E agora ele se nos oferece e disse, se permaneceis em mim, minhas palavras permanecem convosco, sereis verdadeiramente livres. A liberdade do homem volta a partir de Cristo. Em Cristo o homem é livre. Ou seja, que a graça de Deus devolve a capacidade, por graça, para a responsabilidade. Mas o homem sigue sendo livre e responsável em Cristo. Era livre antes da queda. Ficou escravo depois da queda e fica livre em Cristo. Fica livre em Cristo. E isso é oferecido a todo homem. E até o Espírito Santo toca as pessoas, mas não obriga elas, porque o assunto da graça irresistível é assunto dos cânones de Dort, mas não da Bíblia. A Bíblia não fala da graça irresistível. A Bíblia fala, vocês resistem sempre o Espírito Santo. Vocês resistem o Espírito Santo. Que fala do dilúvio? Não contenderá meu Espírito
Espírito para sempre com o homem. Ou seja, o que estava fazendo Deus com o homem antes do dilúvio? Contendendo com o homem, como contendeu com Jacó. Deus contende com o homem, porque essa é a graça de Deus, mas não obriga. Se dá conta? Então, por isso que ele disse: coloco diante de vocês a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. O homem caído não pode escolher, mas está a graça. Nossa graça não vai escolher por você. A graça capacita você para ser livre e você escolher responsavelmente. Com a queda, sempre vai escolher o mal. Mas agora tem a graça, que está para apoiar você. Mas não vai decidir por você. Você tem que querer. Aquele que queira, venha gratuitamente e beba da água da vida. Ninguém pode vir sozinho. Não assim como o Senhor falando para o paralítico: se levanta e anda. Será que ele se está burlando do paralítico? Quando fala que se levanta e que anda? Não. No momento em que pela fé ativa o paralítico se levanta, o Senhor o levanta. E quem levantou o paralítico? O Senhor do paralítico e o paralítico do Senhor. Porque esse é assunto. Ele em nós é a graça. E nós nele é a responsabilidade. São os dois remos. Para poder avançar com a canoa na água, tem que usar os dois remos ao mesmo tempo. Ele em mim é a graça. E eu nele é a fé ativa, responsável, que crê nele, conta com ele e se apropria da graça. Vos dou a terra, é a graça. Todo lugar onde coloques a planta do teu pé, essa é a responsabilidade. Amém. E quando Deus manda ser perfeito, não é para se burlar de você, porque Ele não somente está mandando você ser perfeito, Ele está fazendo você perfeito em Cristo. Amém. Sede perfeitos, se levanta, toma teu leito e anda. Quando você se levanta, é Ele que levanta você. Mas são os dois remos do mesmo tempo. Ele em você e você nele. Se permaneceis em mim e eu em vós, darei muito fruto. Ou seja, será possível dar fruto a uma carne inútil, porque essa carne foi colocada e crucificada com Cristo e ressuscitada com Cristo, ascendida, e agora Ele é nosso alimento. Se permanecemos nele e suas palavras permanecem em nós, somos livres, livres em Cristo, no Espírito, não na carne. Esta carne vai ter que ser ressuscitada, mas já foi ressuscitada em Cristo. E agora comemos e bebemos dele, por isso partimos o pão cada domingo, ou cada dia que desejarem. Para quê? Para comer de Cristo. Porque não é algo canibalístico externo. Ele falou: não, minhas palavras são espírito, são vida. A carne para nada aproveita. As palavras que eu estou falando de comer dele, beber dele, são espírito, são vida. Nós comemos de Cristo, que Ele conseguiu para nós. Se nós permanecemos nele e Ele em nós, somos livres verdadeiramente. Essa é a terceira cena. Não podemos começar e terminar com o homem caído. Não, irmão. Quando Deus diz: passamos o homem, não era um homem caído, era um homem livre, que podia comer da árvore da vida e viver em união com Ele. E esse foi o propósito eterno de Deus para com o homem, e assim continua, sem a mais mínima diferença. Será que o diabo venceu a Deus porque Deus queria ter comunhão com o homem livre e o diabo destruiu o homem? Será que aí termina tudo? Não, irmão. Tão pronto isso aconteceu, imediatamente Deus cobriu o homem com um sacrifício
e falou para a serpente: a mulher, nós nutrimos dele e nele somos livres. Em Adão somos escravos. Mas Cristo é o último Adão. Na morte dele acabou com Adão. E agora ressuscitou para começar um novo homem. Estamos no novo, no velho. Então não vamos ler só com olhos hipercalvinistas a Bíblia. Temos que ler a Bíblia com todos os olhos de Cristo, com todos os olhos de Deus. Deus já solucionamos o problema em Adão, nos dando Cristo. E ele anuncia Cristo a toda criatura. A toda criatura. E a condenação qual é? Que a luz veio, mas os homens amaram mais as trevas que a luz. O problema já não é questão de corrupção total só. Sim, Adão está corrupto, mas não Cristo. E nós que estamos aqui sentados, será que só temos Adão na carne? Acaso não temos também Cristo no Espírito? Amém. Então a luta entre carne e Espírito existe, mas a vitória de Cristo sobre a carne existe no Espírito. Amém. Portanto, temos que crer no Espírito. Somos fracos em nós mesmos, mas não estamos abandonados a nossa fraqueza. Podemos invocar o nome do Senhor. Podemos comer, beber dele, respirar ele, como se cantava nos cantos, que é nossa respiração, ele é Espírito. Então, no meio das narinas de nossa fraqueza, podemos dizer: Senhor Jesus. Amém. Diz: não importa em que buraco você está, ele está perto para ser contatado. E a ele já contatamos, e ele já entrou em nosso Espírito. E está em nosso Espírito aí, lá dentro, escondido, naquela casca dura de nossa alma e nosso ego. Mas, bom, se precisamos de uma boa quebrada, que seja com tal que aquela vida brote e se manifeste, porque temos recebido. Então, a primeira cena é um homem livre, criado livre, porque foi criado à imagem e semelhança dele, e ele é livre. E o relacionamento que ele quer ter conosco é livre. Eu quero que você queira. Eu quis, mas você não quis. Tudo aquele que queira, venha e pega. Mas como vai vir? Eu vou trazer, mas quando ele estiver vindo, contando comigo, fé, uma criativa que eu dou a ele por meio da minha palavra. Porque a semente da fé é a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra, e pela fé que vem o Espírito. E desde que as palavras saíram dele, já são Espírito e são vida. E tocam nosso Espírito. Convencem o mundo de pecado, de justiça e de juízo, e nos conduzem a Cristo. A palavra é para saltar dela a Cristo. Você chega na palavra, mas não vem a mim. Não vem a mim para ter vida. Como temos vida? Vindo a Ele. Amém. E como podemos vir? Porque Ele nos traz. Ninguém pode vir ao Filho se o Pai nos traz. Mas Ele nos traz. É graça. A graça sempre está aí. E é manifestada para todo homem. E como está escrito em Atos, Deus deu fé a todos. Deus deu fé a todos, levantando a Cristo dentre os mortos. Assim disse o grego, aí em Atos dos Apóstolos, 17:31. 17:31, última frase. Deus deu fé. Agora, Ferreira de Almeida, como era calvinista, traduziu acreditou. Mas o que Paulo pregou é que deu fé, pistim, origem grego. Última frase do 31, do 17. Deus deu fé, pistim a todos, ressuscitando a Cristo dentre os mortos. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra.
E ele manda pregar a palavra a todos. Se algum não tem fé, porque não é de todos a fé, não é porque Deus não deu, senão porque não recebeu. Não vá colocar a culpa em Deus. Eu não tenho fé, Ele me predestinou para o inferno. Não tenho fé, porque Ele não me deu. Não, Ele não deu. Acaso não ressuscitou Jesus Cristo? E essa é a maneira como Ele dá fé. Imagina, aqui tem certeza, não tem fé, mas fé é certeza. Fé é certeza. Mas certeza é uma palavra de tradução. O grego diz pistin, que é fé. Amém. Depois se explica que a fé é a certeza. Como? Ressuscitando Cristo. E também Tito. Paulo a Tito disse: a graça de Deus foi manifestada para a salvação a todo homem. Por favor, veja isso, porque circula muita coisa. Paulo a Tito, capítulo 2, verso 11. Paulo a Tito. A graça de Deus tem se manifestado para a salvação a todos os homens. Ou seja, que Deus não excluiu ninguém. Os que estão excluídos é porque eles se excluíram, não Deus. Não porque Deus não deu, sino que não receberam. Não receberam no princípio e depois apostataram. Mas Deus deu. E outros têm Colossenses, que fizemos menção também. Colossenses capítulo 2, verso 28, capítulo 1, perdão. A Cristo anunciamos, amonestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de apresentar perfeito em Cristo Jesus a todo homem. Esse é o Evangelho dos Apóstolos. Amém. Deus não quer que ninguém pereça. Deus quer que todos sejam salvos. Você lembra onde está isso escrito? Na carta a Timóteo. O que ele fala João está na epístola de João, primeira. Que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, mas não somente pelos nossos, sino também pelo de todo mundo. Né? Ou seja, que Cristo morreu por todos, mas somente 1/3 recebe. Porque o Senhor está recuperando aquele 1/3 que o diabo roubou dele, dos anjos, não? Eram muitos anjos e 1/3 se foi pelo diabo. Agora o diabo permitiu o ser humano, quando veio Jesus, redimiu o ser humano e é o alimento de todo ser humano, mas ele sabe que não todos vão receber. Mas oferece a todos, porque ele é leal a todos. A dos que se perdem, ele diz qual é o caminho. Por exemplo, Caim. O que falou Deus para Caim? Caim, se você também fizesse como Abel, você também seria exaltado. Agora, diz que ele amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Certo? Porque ele sabia o que faria Esaú. E a quem Deus deu a primogenitura? A quem deu? A Esaú. Se dá conta? Deu a Esaú, não deu a Jacó. Mas Esaú vendeu. E Jacó comprou. Essa é a diferença que Deus sabia. Como ele viu isso desde antes, disse: a meus olhos fuiste honorável. Assim fala Deus de Jacó nos profetas, em Isaías. Mas Esaú aborreci, porque ele viu que fez Esaú. Esaú vendeu a primogenitura, que significa Cristo, por qualquer coisa. E Jacó estava disposto a qualquer coisa para ficar por o que significa Cristo. E por isso os eleitos são eleitos nele, Cristo. Ninguém é eleito em si mesmo.
Ninguém é eleito porque mereça algo que todos merecemos, com exceção de Cristo, é a morte. Mas Deus nos deu a Cristo para todos, para que aqueles que lhe recebessem fossem feitos filhos de Deus. Deus não tem que esperar para saber. Ele já sabe que eles receberiam Cristo e nos escolheu em Cristo, segundo presciência, como ensinam os apóstolos, Pedro e Paulo. Paulo disse eleitos em Cristo. Pedro disse eleitos segundo a presciência. Parece que Paulo não era calvinista, porque escreveu umas frases que não deixam tranquilos os calvinistas. Por exemplo, disse Paulo, segundo fomos aprovados por Deus para que se nos confiasse o Evangelho. Ou seja, que o reconhecimento de Deus escolheu aqueles 12 e aos outros. E também escolheu a Judas, porque sabia o que Judas faria. Não obrigou a Judas a fazer, mas anunciou que ele faria por si mesmo, porque ele é Deus que sabe tudo. Mas ele tratou de amigo a Judas até o último momento, quando veio trair a ele de um beijo. Com um beijo, amigo, com um beijo entrega a seu filho do homem. Mas prevalece esse homem não ter nascido. Deus não obrigou a ninguém. Se alguém está no inferno, não é por culpa de Deus, é por culpa do homem. Claro que há vasos de ira e vasos de honra que Deus fez, mas como que fez? A Bíblia diz, e por que fez? A Bíblia diz por que fez e como fez. Você vê que esses versículos de Paulo em Romanos provém de Isaías 29. Se você lê a última passagem de Isaías 29, onde fala desses vasos de ira e tal, aí Deus explica por que fez a eles. Porque vem retribuição a eles. Usa a palavra retribuição, explica por que e portanto. Deus explica as razões. Ou seja, que Deus endurece e faz vasos de ira, permitindo ao ser humano decidir por si mesmo e escolher. E dessa maneira os homens se tornam duros e dessa maneira se tornam dignos de destruição. Deus não obriga a eles. Deus deixa a eles dar oportunidades mesmo. Ele viu, trouxe a luz. Nossos homens amaram nossas trevas. Por isso são destruídos. São destruídos por culpa do homem, não por um soberano decreto terrível de Deus. Claro, Deus decidiu que conheçam o juízo justo aqueles que afrontaram a graça dele e rejeitaram o seu filho. Quando você lê essas passagens que parecem tão duras em Romanos, você pegue esses versos na sua fonte e lê a fonte completa e aí vai encontrar as razões de Deus. Por que endureceu Israel? Do mesmo que endureceu a Faraó. Vamos ler, porque está escrito. Vamos lá em Isaías, capítulo 29. Isaías, capítulo 29, verso 10. Veja, o assunto está no verso 16, o assunto dos vasos. Vossa perversidade, não é uma soberania arbitrária de Deus. Sim, Deus é soberano e é todo-poderoso, mas Ele tem um caráter santo e justo que modera o uso da sua soberania. Então diz aqui, 29:16, primeira parte vou ler o último. Vossa perversidade certamente será reputada
como barro do alfarelo. Então, o barro do alfarelo é a perversidade do povo. Acaso a obra dirá de seu hacedor, não me fez? Dirá a vasilha daquele que ela tem formado, não entendeu? Isso daí tomou Paulo aquelas palavras em Romanos. São quase textuais. Mas, por favor, vamos começar a ler no final só. Vamos ler desde o verso 9. Detenei-vos e maravilhai-vos, ofuscai-vos e cegai-vos, embriagai-vos e não de vinho, tambaleai e não de cidra. Agora escuta essa palavra. Vocês sabem a diferença entre voz ativa e voz passiva? Se dissesse, sede detidos, essa é voz passiva. Você não tem parte. Mas se disse, detenei-vos, você se detém. Se disse, maravilhai-vos, você se maravilha. Ofuscai-vos, cegai-vos, embriagai-vos. É eles por si mesmos. Não sede embriagados. Não é ser embriagados, é embriagai-vos. Vós mesmos. E disse mais, porque tem um porquê, tem uma razão. Por que isso? Por que Deus permite que eles façam isto consigo mesmo? Porque Javé derramou sobre vós espírito de sonho. Vê? Fechou os olhos de vossos profetas, colocou véu sobre as cabeças de vossos videntes. E vos será toda visão como palavra de livro fechado, o qual se derem ao que sabe ler e lhe disserem, lê agora isto, ele dirá, não posso porque está selado. Note o endurecimento, note o enceguecimento. E se desse o livro ao que não sabe ler, dizendo, lê agora isto, ele dirá, não sei ler. Disse, pois, o Senhor. O que quer dizer, pois? Não somente que disse, não, disse, pois, ou seja, sobre a base do anterior. Por isso disse, porque, continua havendo um porquê. Porque este povo se acerca a mim com sua boca e com seus lábios me honra, mas seu coração está longe de mim, por isso, por ser falsos, superficiais, por isso fica cego, por isso fica sem entender, por isso fica endurecido. Não é culpa de Deus, é culpa do povo que não é fiel com Deus, por isso fica cego. E continua e fala assim, com seus lábios me honra, mas seu coração está longe de mim, seu temor de mim não é mais que um mandamento de homens que tem lhes sido ensinado. Portanto, continua Deus tendo razões para enseguecer. Portanto, eis aqui que novamente citarei eu a admiração deste povo com um prodígio grande e espantoso, porque perecerá a sabedoria dos seus sábios, se desvanecerá a inteligência dos seus entendidos. Ai dos que se escondem de Javé, encobrindo o conselho, não querem ver. E suas obras estão em trevas e dizem, quem nos vê, quem nos conhece, vossa perversidade certamente será reputada como barro de alfarero. Isso só nos basta de ira. Oleiro, alfarero, oleiro. Sim. Português é oleiro. Sim, por isso eu falo os dois, para poder entender os dois. Oleiro, alfarero. Então, irmãos, aí vocês veem as razões pelas quais são enseguecidos, endurecidos. Como foi endurecido para onde? Do mesmo jeito que Israel. Ou seja, que Deus não forçou, sino que livrou a eles a sua obstinação. Ele luta, mas não protegerá para sempre. Quando Deus tira as mãos, ficam entregues à sua obstinação.
como acontece em Romanos. Como não tiveram em conta Deus, foram entregues a toda classe de mente reprovada, etc., com suas consequências. Não é que Deus predestina, eu quero que você vá para o inferno, não, que você quer ir para o céu. Não é assim. Sempre as pessoas querem jogar a culpa em Deus, mas Jesus falou, sem causa me aborreceram, sem causa. Eu trouxe a luz, essa é a condenação, que a luz veio, mas os homens amaram mais as trevas. Então o assunto é de amar a Deus. Ele disse, todas as coisas ajudam a bem aos que amam a Deus. Isto é, os que conforme a seu propósito são chamados. Deus conhece quem receberia Cristo e quem não. E escolheu em Cristo aos que receberiam a Ele, segundo sua presciência, eleitos segundo sua presciência, eleitos em Cristo segundo sua presciência. É isso que Deus quer. Tivemos que fazer essa transgressão, porque entramos em alguns cultos aí daquela casa de Deus que estamos vendo, que o Deus começa e fala de 1/3. 2/3 se perde e 1/3 se salva. Qual é esse terço? Os que receberam Cristo. Ele veio ao céu, mas os céus não lhe receberam. Mas os que lhe receberam, isto é, os que creem, crer nele e receber ele. Os que creem, lhes deu potestade de ser feitos filhos. Isso é 1/3. Por isso, a largura da casa já não é 60. O desejo de Deus e a obra de Deus em Cristo é suficiente para salvar todos. Mas não todos vão ser salvos, não porque Deus não queira. Ele quer que todos sejam salvos. E Ele morreu por todos, não somente pela igreja. Claro que morreu pela igreja, mas também por todos. Ele não quer a morte do ímpio, não quer. Mas tem gente que está morta, está no inferno, no Hades, ainda não na Gênesis, no Hades. Mas por quê? Porque eles não querem. Eles rejeitaram constantemente ao longo de toda a vida. Fizeram afronta ao Espírito de graça. Endureceram neles seus corações por incredulidade. Como diz em Hebreus, veja isso. Em Hebreus, vamos no capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Já vamos voltar um pouco lá em Hebreus. Mas tudo isso é aquele texto. Hebreus, vamos aí, capítulo 1. Diz, do verso, capítulo 3, desde o verso 7, pelo qual, como disse o Espírito Santo, vamos saber como fala o Espírito Santo. Se ouvires hoje a sua voz, não endureçais vossos corações. Então, como os corações são endurecidos? Quando, ouvindo a voz do Espírito Santo, preferem outra coisa. Assim são endurecidos. Como na provocação, no dia da tentação no deserto, donde me tentaram vossos pais, me provaram, viram minhas obras 40 anos, a causa do qual me desgostei contra essa geração e disse, sempre andam vagando em seu coração e não têm conhecido os meus caminhos, portanto jurei na minha ira. Portanto, veja, essa é a base. Não é soberania atropelladora, não. Não é assim dele. Ele é soberano, sim, mas também é santo, justo, misericordioso. Dice, portanto, jurei na minha ira, não entrará no meu repouso.
Portanto, não esqueça essa razão. Olhai, irmãos, que não há nenhum de vós coração mau de incredulidade para se afastar do Deus vivo. Esse é o problema. Bem, está falando do que aconteceu com Israel, com o endurecimento de Israel e a causa da sua cegueira. Antes, exortai-vos uns aos outros cada dia, entretanto que se diz hoje, se ouvires hoje sua voz. Entretanto que se diz hoje, para que nenhum de nós se endureça pelo engano do pecado. Mas como é que é o endurecimento? Dessa maneira. Porque somos feitos participantes de Cristo, com tal que retenhamos firme até o fim nossa confiança do princípio. Entretanto que se diz, se ouvires hoje a sua voz, não endureçai vossos corações como na provocação. Quenes foram os que, tendo ouvido, lhe provocaram? Não foram todos os que saíram do Egito por mão de Moisés? E com quem estuvo ele desgostado 40 anos? Não foi com os que picaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quienes jurou que não entrariam em seu repouso, senão aqueles que desobedeceram? E vemos que não puderam entrar a causa de incredulidade. Os que lhe receberam, isto é, os que creem, entram no repouso. E ele está dando fé a todos, com falar a palavra, com enviar o Evangelho a todos. Se alguns não recebem, porque não creem, são eles que se excluem. Não porque o Senhor não chegou a buscar eles, não porque não mandou por eles, não porque não enviou a palavra de salvação para eles. Amou o mundo inteiro para que todo aquele que nele creia. E se alguém não crê, não é porque ele não deu fé, senão porque essa foi rejeitada. Alguns até creram por um momento, disse Jesus na parábola do semeador, mas se afastaram porque não tinham raízes. Ou seja, que creram em vão, como diz Paulo em 1 Coríntios 15. O Senhor chegou, o semeador chegou, os apóstolos chegaram, o Espírito Santo até fez milagros, se iluminou, e eles apostataram. Esse é o problema. Por isso, a largura da casa de Deus é só 1/3 em relação com o cumprimento. Ele quer tudo, mas só 1/3 entrará. Por quê? Porque os outros não receberam, não creram, menosprezaram, afrontaram o Espírito de graça. A graça não faltou, a graça foi manifestada para a salvação a todos os homens. Ele deu fé a todos, ressuscitando a Cristo. A luz veio, mas os homens amaram mais as trevas. Acabamos de venir de um lugar com altivez. Eles sabem o que estão falando. Não vou dizer nomes, não vou dizer lugares, para não desonrar. Mas o fato vou contar para compreender. Um grupo de pessoas saídas da drogadição e saídas do homossexualismo receberam a palavra, muitos até receberam mesmo e agora estão caminhando com o Senhor e estivemos com Ele. Mas outros, depois de muito acompanhamento de meses, por amados irmãos que alguns aqui conheceram, pregaram para eles a verdade. E uma parte daquele grupo que saía de lá respondeu, mas nos Estados Unidos tem igrejas de homossexuais. Nós queremos seguir sendo homossexuais. Estavam enamoradas, entregas, enfim. Então, os irmãos falaram, mas o Senhor disse isto na palavra.
Não podemos mudar a palavra. Ele disse isso. Então, o que fizeram eles? Disseram, bom, vocês nos têm falado a verdade. Nós sabemos que essa é a verdade. Vocês nos falaram a verdade, mas nós queremos continuar sendo homossexuais. Tomaram a decisão de voltar para o mundo deles. Assim, abertamente, acreditavam no Senhor, sabendo que era a verdade. Outros deles mesmos receberam o Senhor. Porque a luta contra a carne é terrível, mas o Senhor venceu. Se queremos que Ele nos ajude, Ele nos ajuda. Mas temos que querer que Ele nos ajude. Mas se queremos mais o pecado, os homens amaram mais as trevas que a luz. Essa é a condenação. Por isso, 1/3, 30 côvados de altura, 20 de largura, 60 de comprimento. O que são os 30 de altura? Número 30 é número de maturidade. Jesus, quando chegou aos 30 anos, começou seu ministério público. Porque antes de 30 anos, não havia maturidade para se sustentar a si mesmo. Muitos jovens querem se casar e ter filhos, mas sempre debaixo do pai e da mãe. Tem que aprender primeiro a trabalhar, a se sustentar para poder manter a si mesmo a família. E aos 30 anos, Jesus começou seu ministério público. Na Bíblia, a maturidade da idade é 30 anos. Jesus, aos 30 anos, começou seu ministério. Então, irmãos, a igreja que o Senhor quer, 60 côvados de comprimento. Todo ser humano, ninguém excluído. Mas os que se excluem, mas que são santos, que de verdade estão em Cristo, que de verdade receberam Cristo, esses são os que estão na casa. Ainda que Deus quer todo mundo na sua casa, que se enche a sua casa, Ele manda, convida, vão, pega folhos, não importa o que seja, salva, perdoa, limpa, faz milagre, mas se não querem. Eu quis uma coisa, não quis. Deus quer que você também queira o que Ele quer, porque Ele quer um homem à sua imagem, livre, como Ele ama o Pai e faz sempre o que agrada ao Pai. Isso que Ele quer. Amém? Então, irmão, por causa da hora, já veio que estou passando o tempo. Mas vamos dar continuidade amanhã. Agora só vimos as medidas da casa. Depois vamos ver o pórtico, as janelas e as câmaras. E aí vamos chegar no ponto. Mas somente entendamos que tipo de igreja o Senhor quer. Quais são as medidas dele. E a que tipo de edificação todos os presbíteros e diáconos, obreiros, que sejam santos, devemos trabalhar para edificar. Amém? Amém? Por causa da hora, vamos para aqui. Pai, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado por considerar-nos meditar estas coisas aqui juntos. Concede-nos em espírito seguir a tua palavra com cuidado para ver como os bereanos se estas coisas são assim ou não. Nada queremos impor, senão só expor. Cada qual possa por si mesmo examinar. Em nome do Senhor Jesus, com tua ajuda, Senhor. Amém. 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 Graças